como foi com Santa Catarina Labouré a vocação e a preparação para as aparições de Nossa Senhora. Ela teve outras coisas antes? Teve sim, não só São Vicente de Paulo apareceu, como ela viu outras coisas. E passou também por outras provações, vamos ver juntos. Como é que chegou à maturidade essa santa que viu Nossa Senhora. Paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui juntos para conhecer as aparições marianas nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos. E estamos vendo a aparição de Nossa Senhora, ainda não chegamos na aparição, nas aparições de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, em Paris, França, em 1830. Semana passada nós começamos a ver a história de Santa Catarina Labouré, todo o ambiente cristão em que ela vivia, a perda muito precoce da mãe dela, o irmão mais novo que sofreu um acidente, mas ela já apresentando esse dom da caridade, uma vivência de oração e espiritualidade intensa e real, desejo de estar com o Senhor, caminhando longamente para ir poder à Santa Missa aos domingos e até também durante a semana. No povoado dela não tinha missa todos os domingos, na maioria dos domingos não tinha. Também com o falecimento da mãe e com a irmã mais velha, Marie-Louise, tendo ido para a vocação religiosa, ela precocemente, muito cedo, ficou com a responsabilidade doméstica, cozinhava para mais de uma dezena de pessoas, entre familiares, empregados, lavava a roupa de todos, cuidava de tudo, aviário, com mais de 1000 sessões, então era muita coisa. Mas nós terminamos vendo quando a pequena Catarina Labouré, ainda, Zoé, o apelido dela, teve um sonho com um velho padre que chamava ela para ajudar a cuidar dos pobres, mas ela foge e ele disse, agora tá fugindo, mas tu vais vir até mim, vai vir o tempo que tu vais vir até mim. Bem, e ela começou a ter as primeiras sensações assim da vocação à vida religiosa. Aí nós tínhamos parado. Mas para a vida religiosa havia o problema de que ela não tinha instrução alguma e as congregações não iriam aceitá-la nesse ponto. Então não sabia ler e escrever. Inclusive a irmã mais velha, Marie-Louise, que começou a incentivar a vocação dela, ressaltava que isso era uma pré-condição necessária. Mas isso não aconteceu antes porque ela estava com a responsabilidade da casa, enfim. Mas quando ela completa 18 anos, uma prima dela convida para ela ir residir em Châtillon. E Catarina, com autorização do pai, vai para lá. O pai aceita ela. O pai tinha um pouco aquela sensação de culpa de não ter permitido a instrução da filha, porque ela tinha que assumir as responsabilidades da casa, teve muito jovem ainda. Bom, ela achava lá então uma bênção ter a Santa Missa próxima, mas tinha muitas contrariedades. Uma delas, como ela começou a instrução, então, ela tinha o mesmo nível escolar de crianças, e aí ela tinha uma mentalidade já de adulta, responsável, era chato ter aula com crianças. A piedade dela destoava do ambiente de uma cidade grande, já se achava a conduta dela muito carolice, e ela passava uma dificuldade. Também o luxo da cidade e a futilidade e os maus hábitos causavam nela uma repulsa. E as pessoas, por sua vez, também tinham repulsa por essa sensibilidade dela. Tudo isso tornava difícil aquela estada dela na cidade. E ela começou a ter o chamado no coração e se dar conta do chamado a amar e cuidar dos pobres. Amar e cuidar dos pobres. Como o padre da visão que ela tinha tido tinha dito. Nessa época, então, ela visita as Filhas da Caridade, na Rue, lá em Paris, e lá ela viu um quadro que intriga ela. Esse quadro tinha um sacerdote, e esse sacerdote era São Vicente de Paulo. E ela o conhecia, era o sacerdote que ela tinha visto em sonho. Então ela percebe, nossa, era ele que estava me chamando. E se dá conta, então, de que a sua vocação era para ser das Filhas da Caridade. São Vicente tinha dito, minha filha, é bom cuidar dos doentes. Agora foges de mim, mas um dia ficarás feliz em me procurar. Então ela
teve a certeza da vocação. Ela deveria ser religiosa das Filhas da Caridade. Bom, só que o pai, como a filha mais velha dele, ele já tinha dado para a vida religiosa, ele não queria dar a segunda, era uma das mais novas, mas enfim, outra menina, que era a Catarina. E ela teve que esperar. Ele não deixou que ela fosse ser religiosa naquele momento. Ela voltou para a casa paterna, ela querendo ser religiosa, o pai preparava um enxoval de casamento, chamava homens ali da sociedade para lhe cortejar, para ir visitá-la, enfim, e ela, Catarina, tendo que aguentar tudo isso, se sentindo vocacionada à vida religiosa. Foi uma provação, mas ela foi se mantendo firme em tudo isso. Depois, o irmão mais velho dela casou com a prima que ela tinha recebido na outra cidade, ela foi convidada para ir lá de novo, foi. A Marie-Louise, que era a irmã mais velha, incentivava a vocação, mas falava da importância da instrução. Mas o irmão dela e a prima, casados, estavam reforçando o entendimento do pai deles, de que não era o caso da vocação religiosa. O ambiente era ruim, o ambiente não era para a santificação, e foi novamente uma aprovação para Santa Catarina. Então ela passou a contatar com as irmãs lá das Filhas da Caridade, e através da conversa com elas, elas conseguiram intermediar junto à família para que Catarina ingressasse na congregação. Então, conseguiu dar este passo. Ingressado na congregação, ela começa a dar alguns passos, logo assume o postulantado, e ela começa a ter algumas visões místicas. Não são as aparições marianas ainda. São algumas visões místicas. Ela já tinha tido a visão do São Vicente, mas ela segue tendo. Então, ela foi para o convênio da Rue des Bacs, em Paris, saiu da cidade onde ela estava, e onde ela ficaria até o final da vida, 46 anos depois. Isso foi em 1830. Então, ela teve 3 vezes uma visão do coração de São Vicente. Cada uma delas com colorações distintas. Na primeira, ela diz branco, cor de carne, anunciando a paz, a calma, a inocência e a união. A segunda, vermelho, cor de fogo, que deve iluminar a caridade nos corações. Parecia que toda a comunidade devia se renovar e se expandir até os extremos do mundo. E na terceira aparição, o coração de São Vicente aparecia vermelho escuro, o que trouxe tristeza ao meu coração. Então as 2 primeiras visões são de incentivo, alento, ainda que a segunda já tivesse uma exortação, uma exigência, né, de se renovar, de se converter. E a terceira trouxe uma tristeza, um anúncio lúgubre, que haveria tentações, haveria provações. Ela confiou essas visões ao diretor espiritual dela, o padre Aladel, mas ele disse que isso eram tentações e tal, que ela não desse muita importância. Isso, para Aladel, vai manter-se assim durante muito, muito tempo, também com as aparições de Nossa Senhora mais tarde. Então, Santa Catarina passa a ter visões de Jesus na Santíssima Eucaristia. Muitas vezes ela estava na Santa Missa e ela via Jesus na hóstia santa. E ela só não via em momentos que ela não acreditava. Novamente, Padre Aladel não incentivava, diziam que isso eram tentações e tal, que ela não levasse isso em conta. Mas ela sentia que era verdade. Em uma das vezes, em junho já de 1830, pouco antes da primeira aparição de Nossa Senhora, ela diz: o Senhor me apareceu como um rei com a cruz no peito do Santíssimo Sacramento. Durante o Evangelho, pareceu que a cruz escorregava de seu peito para os pés de Nosso Senhor. Pareceu que Nosso Senhor estava despojado de todos os ornamentos. Tudo caía no chão. Foi então que tive pensamentos mais negros e sombrios. Então, depois, a Catarina, né, então, ela passa a interpretar isso que ia ser uma coisa ruim que ia acontecer com o rei, né, com o rei de então da França. Todos viviam, a França vivia, isso era 1830, tinha havido a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa quis instaurar a República, né, aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mas sem Deus, fez um verdadeiro genocídio de padres. Num primeiro momento, durante a Revolução, quiseram primeiro inventar a tal da religião da humanidade,
Primeiro um cristianismo não católico, depois uma religião da humanidade, já não cristã, até um culto completamente ateu, o culto do homem, da razão, enfim. E mataram muitíssimos sacerdotes, né? Prenderam, inventaram a cerimônia do despadramento, enfim. Mas essa loucura da Revolução Francesa caiu. E dessa loucura, desse caos que ela gerou, cada grupo que assumiu o poder se radicalizava e aí um grupo posterior vinha, mais radical, matavam os líderes anteriores. Robespierre, que foi um grande líder, é morto. E a coisa vai indo assim até que chega Napoleão Bonaparte, com mão de ferro, coloca ordem na coisa, se diz um continuador da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo ele restaura o império, ele se torna um imperador e também faz algumas concessões para a igreja, querendo deixá-la subordinada a ele, mas faz algumas concessões. Depois Napoleão cai também, e é esse tempo que se vive aí. Mas havia um temor de fundo de uma nova revolução assim, que viria a acontecer ainda em 1830, e que Nossa Senhora falaria disso, falaria dessas más consequências dessa Revolução de 1830, que seria uma continuação da Revolução Francesa, mas isso é Nossa Senhora que vai falar. Agora, Santa Catarina está vendo um rei na hóstia despojada, e ela sente um pouco que isso poderia se referir ao rei da França. Também leva para o seu diretor espiritual, que também diz que isso aí era fruto de uma mentalidade fértil, de uma camponesa simples, ou então uma tentação. Mas Santa Catarina achava que era verdade, mas quis confiar nesse momento no diretor espiritual, e também não havia nada que ela pudesse fazer, a não ser confiar no diretor espiritual. Esse sim, se achasse que era uma coisa importante, poderia tomar alguma atitude superior da congregação, enfim, mas a própria Catarina não. E aí se encerra esse momento e vamos começar com as aparições de Nossa Senhora Santa Catarina Labouré, trazendo muitas coisas que viriam a acontecer e trazendo a mensagem que Nossa Senhora vai pedir sempre, né, de oração, de conversão, de penitência, jejum, enfim. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Tá bem? Aqui Santa Catarina chega assim a uma maturidade pronta para as aparições de Nossa Senhora. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, conheça as nossas outras séries também, em busca do verdadeiro bem, tentando ver como que o ser humano pode chegar ao verdadeiro bem, os tesouros da igreja, os textos de grandes santos, grandes textos da igreja para nos edificar, para nos santificar. Também já tivemos as outras séries, né? Estamos revendo a série do Querigma, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? A urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, os desafios para o cristão no século XXI, enfim, tudo aqui para você acessar e crescer na fé e na nossa realidade aqui, sabendo enfrentar a realidade como cristão, tá bem? Deus abençoe a todos e até a próxima.